Enfim, vamos lá. A história de Final Fantasy II, dos Zigames, né? A gente ia ver ontem, mas acabou que a gente não viu, então por isso vai estar o like aqui. Qualidade full. E antes de prosseguir, preciso tocar um outro assunto aqui, velho. Pô, gente, vocês viram o trailer de ZZZ? Eu reagi hoje. Do Asaba, ou Azaba, sei lá, Asaba, Harumasa. Porra! Eu queria um 2D desse em anime, viado. Se os animes tivessem um 2D desse daqui, seria muito pica, velho. Pô, que demo do caralho, mano. Pra mim, ZZZ tem as melhores demos de toda a MiHoYo, velho. De todas que eu vi de Honkai, até o momento tô vendo de Genshin, mas eu já reagi a demo desses personagens de tudo lá também, e nenhuma chega aos pés de ZZZ, cara. É muito pica, velho. MiHoYo aqui tá dando a vida, meu irmão. Enquete gratuito, pô, muito foda, velho. Enfim, mas vamos voltar pra Final Fantasy 2 aqui. Fala aí, aventureiros e aventureiras, tudo Fala beleza, aí. galera? Aqui é o Z, trazendo pra vocês mais um vídeo da história de Final Fantasy, contando a história do Final Fantasy 2. E desculpa a demora aí, tá? Mas como vocês podem bem saber, história de jogos de RPG não são tão simples quanto história de jogos de luta. Então sim, muito provavelmente a maioria dos jogos de RPGs que eu vou trazer aqui pro canal, a produção deve demorar um pouquinho mais do que os jogos de luta. Eu espero que Perfeito. E antes de continuar, agora que eu lembrei um bagulho aqui, perdão. É isso mesmo, velho. Deixa eu apagar isso daqui. Tá. Meio que eu vi que sumiu da tela aí. Aí, agora sim. vocês perdoem a minha demora e compreendam que os jogos de Final Fantasy devem... O intervalo de lançamento entre um jogo e outro deve sim ser um pouco, digamos que grande. Enfim, bom, antes de começar, eu devo dar alguns avisos, né? Principalmente para aqueles que não conhecem meu canal e não conhecem a história de Final Fantasy, a franquia Final Fantasy, né? Primeiro, eu devo avisar que esse vídeo conterá spoiler. Aqui eu contarei a história completa do jogo Final Fantasy II do início ao fim, com spoiler sem me conter, Perfeito. beleza? Então se você não jogou o jogo, é recomendável que você jogue antes de ver esse vídeo. Mas se você já jogou ou não se importa com spoiler, seja bem-vindo e espero que você goste, beleza? E o segundo aviso é o seguinte, se você não conhece a franquia Final Fantasy e não viu meu vídeo sobre os universos, Final Fantasy II não é sequência de Final Fantasy I. Ele se passa em um mundo diferente, com uma outra história, um novo universo, uma outra cronologia, beleza? Então os jogos não são ligados, você não é obrigado a ver o vídeo de Final Fantasy I para entender Final Fantasy II, beleza? Mas se você não viu, recomendo que você veja, porque o vídeo está muito legal também. Sem mais delongas, vamos falar de Final Fantasy II. Final Fantasy II... De Monster? Qual Monster? Onde que eu neguei spoiler de Monster, velho? Eu já tomei tanta spoiler de Monster. Se você estiver falando do Bonaparte, tá Está lá? muito legal também. Sem mais delongas, vamos falar de Final Fantasy II. Final Fantasy II é um game de RPG desenvolvido e publicado pela Square, lançado em 1988 exclusivamente para o Famicom. A versão já... Talvez eu falei que eu não queria spoiler durante quando a gente tava acompanhando, né? A gente tava assistindo, eu achei foda pra caralho, eu falei que não queria mais spoiler, né? Square, lançado em 1988 exclusivamente para o Famicom, a versão japonesa do Nintendinho. Mais pra frente, ele ganhou versões para outras plataformas, WonderSwan Color, PlayStation 1 como parte da coletânea Final Fantasy Origins, Game Boy Advance como parte da coletânea Final Fantasy 1 e 2 Dawn of Souls, E aí, vou lembrar PSP não, como parte da edição comemorativa de 20 anos da franquia e dispositivos móveis iOS e Android. O mundo vivenciou um longo período... Geralmente eu tomo spoiler e esqueço do spoiler, velho. É igual o Hoseki no Kuni. Eu conhecia Hoseki no Kuni, mas eu não lembrava. Eu descobri isso foi ontem que a gente viu lá que o react do Eric Arten, ou do Aiz... Não, do Eric Arten. Eu tinha visto o mangá já de Hoseki lá, um vídeo sobre, eu nem lembrava, viado. E dispositivos móveis, iOS e Android. Foi ontem, né, velho? O mundo vivenciou um longo período de paz. Porém, isso chegou ao fim. O Império Palamécia começou a agir. O Imperador Mateus do Império de Palamécia invocou criaturas do submundo e começou a atacar os fracos.
tudo em busca da dominação mundial. Uma rebelião liderada pelo reino de Fin se iniciou, mas o Império... Acho que... Desculpa pausar aqui, vai. Deixa eu voltar aqui pra gente... Voltar aqui, vai. Do início pra gente pegar a história. Acho que eu lembrei. Acho que foi um vídeo do Elegante, sei lá. Falando sobre Monster. Acho que foi um vídeo do Elegas, né? Perfeito. Foi do Elegas. Final Fantasy 1 e 2, Dawn of Souls, PSP, como parte da edição comemorativa de 20 anos da franquia, e dispositivos móveis, iOS e Android. O mundo vivenciou um longo período de paz, porém, isso chegou ao fim. O Império Palamécia começou a agir. O Imperador Mateus do Império de Palamécia invocou criaturas do submundo e começou a atacar os fracos. Tudo em busca da dominação mundial. Uma rebelião liderada pelo reino de Fin se iniciou, mas o Império conseguiu contê-los. Sem escolha, os rebeldes, liderados pela princesa Hilda, fogem para a cidade remota de Altair. A cidade de Fin é atacada pelas forças do Império. Durante esse ataque, 3 jovens tentam escapar: Firion, Guy e Maria. Na fuga, Maria tropeça e é quase morta por um cavaleiro negro do Império, quando é defendida por seu irmão, Leon. Guy afasta Maria, enquanto Firion e Leon contêm alguns cavaleiros, mas eles não são seres comuns. Os 4 conseguem escapar da cidade e observam de longe o ataque à sua terra natal. Depois desses eventos, eles continuam a fugir até que os Cavaleiros Negros os alcançam e os atacam. Isso é uma cena clichê, convenhamos. Talvez não nessa época aqui de Final Fantasy II, que deve ser lá de 1700 a.C. Mas hoje em dia, até em Mau 99 a gente viu essa cena. O cara que, no caso aqui, eles tiveram que fugir, né? Mas a cena dele olhando a cidade pegando fogo ali, velho, o vilarejo indo a ruínas, é tão clássico, né, velho? Sem chance de escapar, o quarteto é derrotado. Os Cavaleiros Negros se vão, mas os jovens são encontrados e resgatados por rebeldes. Na sede dos rebeldes, em Altair, a princesa Hilda observa enquanto o mago Minwu cura Firion. Minwu garante que o jovem não corre perigo de vida, e eles decidem deixá-lo descansar para discutir o próximo passo de sua batalha contra o Império. Logo depois, Firion retoma a consciência e, não entendendo o que aconteceu, parte em busca de seus amigos. Ele logo encontra Maria e Guy, que ficam aliviados em vê-lo vivo. Ao perguntar por Leon, eles respondem que apenas eles foram salvos e que não sabem o que aconteceu com Leon. Vamos falar rapidamente dos nossos 3 protagonistas. Firion, ou Frioniel, dependendo da tradução e da versão que você está jogando. Nasceu na cidade de Salamand, mas foi levado para Fin por uma família adotiva depois da morte de seus pais. Ele é irmão adotivo de Maria e Leon, e durante sua infância conheceu Guy, que se tornou seu melhor amigo. Ele é um jovem meio mulherengo, mas determinado em salvar aqueles que ama. Maria, irmã adotiva de Firion e irmã de sangue de Leon, uma jovem doce com um grande carinho por seus irmãos e amigos. Guy, ou Gus dependendo da versão, é o melhor amigo de Firion. Ele foi abandonado por sua família quando bebê e viveu nas florestas, sendo criado por uma fera conhecida como Mausa. Aos 10 anos, ele foi encontrado e recebido pela família de Maria, Leon e Firion, que os ensinou os costumes da civilização. Nesse meio tempo, ele se tornou um grande amigo de Firion. Graças à sua criação selvagem, Guy permaneceu puro de coração e fala de maneira simples e até infantil, mas é um amigo fiel e poderoso. O trio vai ao encontro de Hilda e agradecem por ela ter salvo suas vidas. Firion, então, pede para que ela os aceite no exército rebelde, porém Hilda recusa, alegando que eles não sabem nada sobre batalhas e apenas estariam jogando suas vidas fora. Ela diz que eles deveriam voltar para casa, mas eles afirmam que não possuem mais casa e que seus pais foram mortos pelo Império. Hilda se sensibiliza com a situação deles, mas mesmo assim não os permite se juntar aos rebeldes. Ela então diz que eles podem viver em Altair, desde que eles saibam a senha que os rebeldes utilizam. A senha é a Wild Rose. Ao ser perguntada sobre o que é Wild Rose, Hilda explica que Wild Rose, que significa rosa selvagem, é a insígnia do reino de Fin, e que representa a esperança deles em um futuro florescente em ambos força e beleza. Porém, ela se sente apreensiva quanto ao futuro de Fin, já que eles foram expulsos do reino, e o Império mantém vários cidadãos prisioneiros e os torturam. Hilda também diz que é possível que o desaparecido Leon seja um desses prisioneiros. Ela, porém, alega que invadir a cidade não será fácil, já que muitos dos demônios do Imperador ainda perambulam por ela. Hilda os apresenta a Minwu, que está ao seu lado, e pede para que eles falem com ele antes de saírem. Eles falam com o mago, que diz ver claramente que um grande destino aguarda os jovens, e que este destino está entrelaçado com o dele. Segundo Minwu,
Pelo menos nesse aqui, o design que tá ali tá igual do pixel art, velho. Jovens, e que este destino está entrelaçado com o dele. Segundo Minwoo, o primeiro passo para a realização desse destino é partir para Finn. Vamos falar rapidamente de Minwoo, também chamado de Mingwoo, Mindu ou até mesmo Min, dependendo da tradução ou versão. É um antigo servo da família real de Finn, servindo como seu mago pessoal e curandeiro. Atualmente auxilia a Hilda na liderança dos rebeldes. Antes de partirem para Finn, os heróis andam por Altair e conhecem Poe, um ladrão que serve a Finn. Poe se juntou aos rebeldes e diz que só rouba do Império. Depois de conhecerem Poe, eles partem de volta para Finn. No caminho, eles passam pela cidade de Gatreia, onde eles abastecem seus suprimentos. Finalmente em Finn, lá eles logo veem que o que lhes foi dito era verdade. A cidade estava repleta de soldados do Império. Com extremo cuidado para não serem pegos, os heróis vão até o pub da cidade, onde conversam com um bartender. Há uma passagem secreta atrás da bancada, e o bartender afirma que não é permitida a entrada de ninguém, pois se ela for descoberta, os imperiais tentarão invadir. Entendendo que o bartender é um rebelde, os heróis falam a senha e o bartender os identificou. Ele lhes dá o caminho da passagem secreta, revelando que há um soldado ferido na sala atrás dessa passagem. Depois disso, ele vai embora, alegando não querer mais ficar ali. Atravessando a passagem, eles encontram o soldado ferido, que a princípio pensou que eles o levariam para o Império, mas quando eles falam a senha, ele vê que são aliados. O soldado se revela como Scott, o príncipe do reino de Kashuan. Scott é apaixonado por Hilda e estava presente no castelo de Finn quando o Império atacou. Ele enfrentou os imperiais e na batalha ficou gravemente ferido. Firion diz que lhes havia sido dito que ele havia morrido, e fica feliz por ter sido apenas boatos. Porém, Scott afirma que não tem muito tempo e pede um favor aos jovens. Ele pede para que eles encontrem seu irmão Gordon e que digam a ele que Scott sabe que ele tem uma grande força e que deve aprender a ter mais fé em si mesmo. Ele também pede para eles informarem ao rei de Finn que o motivo do reino ter sido invadido e caído tão rapidamente foi graças à traição do Conde Borgen, que atuava em Finn, mas os traiu e se tornou um general do exército imperial. Ele também pede para eles falarem para Hilda que ele a ama, mas muda de ideia e pede para eles não a enviarem essa mensagem, pois uma confissão de um moribundo só lhe causaria dor. Maria pergunta a Scott se ele chegou a ouvir algo sobre Leon, mas Scott não sabe de nada e se desculpa por não poder ajudar. Ele se levanta e dá ao jovem seu anel, para ajudar na veracidade das mensagens. Depois disso, Scott sucumbe aos seus ferimentos e morre diante dos heróis. Voltando a Altair, os heróis vão até Hilda e lhe mostram o anel de Scott, revelando sobre sua morte. Hilda lamenta a morte de Scott e pergunta se ele disse alguma coisa, mas Firion respeita os últimos pedidos do príncipe e não a diz que ele a amava. Ele queria dar-lhe o anel, mas Hilda fala que eles devem ficar com ele, pois ele combina mais com homens de coragem. Ao ver que eles conseguiram se filtrar em Finn e retornar vivos, Hilda reconheceu a coragem e a força do trio e decidiu aceitá-los oficialmente no exército rebelde. Ela lhes diz da existência de um metal mágico chamado Mithril e que eles precisam de fortes guerreiros para obtê-los para eles. Ela acredita que eles perderam Finn por não estarem bem equipados e decidiu iniciar uma busca por esse metal. Aquele encarregado por adquirir o Mithril é Joseph, um homem residente da cidade de Salamand. Porém, misteriosamente, eles não conseguiram contato com ele recentemente. Ela pede para os heróis irem com Minwoo para Salamand investigar isso. Minwoo diz que para irem a Salamand, primeiro eles precisam ir para o porto da cidade de Palum, e que poderão chegar lá mais rápido usando sua canoa. Hilda ainda diz que o Império está construindo algo chamado Dreadnought na cidade de Bafsk, que deve ser uma grande ameaça a eles. Ao perguntarem o que é o Dreadnought, Hilda revela que é uma airship altamente armada. Os heróis perguntam o que é uma airship, algo que nós já sabemos. Hilda diz que a airship foi construída por Cid, que nesse mundo é um ex-capitão da Ordem dos Cavaleiros Brancos de Finn, e que foi ele quem construiu a primeira airship. Mas o trabalho na construção dela foi tanto que ele decidiu deixar a ordem assim que terminou a construção. Hilda ouviu falar que Cid vive atualmente na cidade de Poft, transportando viajantes na sua airship, porém pelo preço certo. Depois de falarem com Hilda, eles conversam com o rei de Finn, que está doente e acamado, passando toda a responsabilidade de liderança para Hilda enquanto isso. Ele lamenta ao ouvir sobre a morte de Scott. Eles o informam da traição de Borgen e depois o deixam descansar. Do lado de fora da sede dos rebeldes, eles encontram Gordon. Como dito antes, Gordon é o irmão mais novo de Scott, e sendo assim, ele também é um príncipe de Kashuan. Ele também estava presente quando o Império invadiu Finn, mas ao contrário do irmão, ele fugiu.
Agora em Altair, ele se envergonha de sua atitude covarde, não se considera mais um príncipe e não tem mais coragem de encarar Hilda. Eles então o mostram o anel de Scott e lhe falam suas últimas palavras. Depois disso tudo, eles partem para Palum. Lá, eles encontram a cidade repleta de piratas, um inclusive que dá em cima de Maria. Lá, eles podem pagar para um pirata levá-los até Salamandre em seu navio. Caso o jogador prefira, também existe a possibilidade de ir até a cidade de Poft e pedir para Cid levá-los para Salamandre em sua airship. De qualquer forma, os heróis chegam a Salamandre. Lá, eles conhecem Joseph, que a princípio não acredita que eles sejam rebeldes enviados por Hilda, nem mesmo quando eles lhe falam a senha. Joseph, então, pede um favor para comprovar sua história. Ele diz que alguns cidadãos de Salamandre estão sendo forçados a trabalhar na caverna de Sermit Falls. Se os heróis resgatarem os cidadãos, Joseph acreditará neles. Vamos falar rapidamente de Joseph. Ele é um ex-soldado do Império Palamécia. Ele, porém, decidiu desertar e fugiu ao lado de uma mulher que mais tarde se tornaria sua esposa. Principal arma: punhos. Já gostei desse careca, velho. Velho, um covarde. Desde então, ele vive em Salamandre, onde de fato se casou com a mulher e com ela teve uma filha chamada Nellie. Atualmente, Joseph auxilia os rebeldes. Os heróis partem para Sermit Falls, onde eles encontram os cidadãos de Salamandre feitos escravos, entre eles Paul e a filha de Joseph, Nellie. Paul revela ter localizado a fonte de Mithril e, sabendo que Hilda os havia encarregado de encontrar o metal, pensou em chegar ali antes para fazer todo o trabalho, mas acabou sendo pego e capturado pelo Império. Nellie também foi capturada. Aparentemente... Na moral, esse Paul tem uma cara, velho, daquele carinha malaco que só se mete em confusão, cara. Na moral, ele tem uma cara de ser arruaceiro, velho. Borgen a está usando como um trunfo para Joseph não ajudar mais os rebeldes. Porém, graças aos heróis, uma rota de fuga foi feita e Paul leva os prisioneiros para fora dali. Os heróis continuaram a explorar a caverna em busca do Mithril. Eles encontram um sargento do Império que protegia o metal que era guardado ali. Eles derrotam o sargento e pegam o Mithril. Assim, eles retornam a Salamandre, onde vão ao encontro de Joseph, que os agradece por terem salvo sua filha. Com tudo esclarecido, Joseph começa a tirar as dúvidas dos heróis, revelando que a caverna de Sermit Falls costumava ser uma mina de Mithril, explicando o porquê de lá ser uma boa fonte do metal. Ele também diz que ouviu falar que a construção do Dreadnought acelerou depois que um tal de Dark Knight, ou Cavaleiro Negro, assumiu o comando das tropas, e que a nave está prestes a ser terminada. Depois da conversa com Joseph, os heróis retornam a Altair. Lá, eles mostram Mithril para Hilda, que fica feliz ao ver que eles conseguiram o metal. Ela pede para que eles o levem para Tobul, o ferreiro da cidade, para que ele forje armas com o material. Eles entregam o metal para Tobul, que começa a forjar diversas armas e equipamentos feitos de Mithril para os rebeldes. Voltando a falar com Hilda, ela confirma a informação de Joseph de que a supervisão do Dark Knight acelerou a construção do Dreadnought. Hilda manda nossos heróis irem para Bafsk e impedir que a construção do Dreadnought seja concluída, para que eles tenham uma chance real de contra-atacar. Hilda diz que eles têm um homem em Bafsk que pode aproximá-los da nave. Ela tem confiança de que eles poderão destruir o Dreadnought ou pelo menos atrasar sua construção. Lá, os heróis passam pela cidade repleta de soldados do Império. Entre eles está Borgen, que recentemente assumiu a supervisão da construção do Dreadnought no lugar do Dark Knight. Eles encontram um rebelde infiltrado que revela que existe uma passagem pelos esgotos perto dali, que irá levá-los até o Dreadnought. Ele deixa o local para não parecer suspeito e o quarteto parte para os esgotos. Passando por lá, eles avançam até serem surpreendidos pelo próprio Dark Knight, que diz que eles estão atrasados e que o Dreadnought está completo. Ele estava liderando o término da construção em segredo, e por isso que essa informação não havia vazado. Ele diz que os rebeldes devem desistir e se render ao Império, e vai embora prometendo que eles irão se reencontrar. Logo depois chega ao local Borgen, que diz que todo aquele sacrifício foi em vão. Ele mostra aos heróis o Dreadnought levantando o voo. A nave então decola, deixando Bafsk. Os heróis decidem deixar o local rapidamente. De volta a Altair, eles se deparam com a cidade devastada, graças a um ataque do Dreadnought. Por sorte, o quartel-general dos rebeldes permaneceu intacto, e lá estava Hilda e os outros. Ela lamenta o que aconteceu, dizendo que a saúde de seu pai piorou depois disso, e ele pode morrer em breve. Maria pergunta para Minwu se ele pode fazer algo a respeito, mas o mago diz que nada pode ser feito. Ele, porém, tem como dever amenizar a dor daqueles que sofrem, e decide ficar ali para cuidar do rei e dos demais feridos. Falando nisso, eu reagi hoje a intro de Final Fantasy XV, eu acho, velho. Pô, que merda, hein, velho. É só uma conversa com o rei. Parece que o carinha lá conversando com o rei e acabou.
Bosta. A dor daqueles que sofrem e decide ficar ali para cuidar do rei Nada, e dos demais véio. feridos. Minwu deixa de acompanhar os heróis, mas confia que eles poderão destruir o Dreadnought. Enquanto verifica os feridos, uma cidadã conversa com os heróis, acreditando que Cid pode ajudá-los com informações sobre o Dreadnought, já que ele foi quem construiu a primeira airship. Os heróis então vão para Poft, que também estava devastada, vítima de um ataque do Dreadnought. Eles falam com Cid, que diz que a airship é alimentada por um fogo chamado Sunfire, e que o Dreadnought não deve ser diferente. De volta a Altair, eles falam com Hilda sobre o Sunfire, e ela diz que ouviu Scott e Gordon conversando sobre essa chama, que se encontra em Kashuan Keep. Fury a informa do que Sidious disse, e ela diz que eles não têm tempo a perder. Eles devem partir para Kashuan imediatamente, porém não há nenhuma tocha que pode carregar o Sunfire, e ela não sabe o que podem usar para transportá-lo. Ao falarem com Minwu sobre o assunto, ele diz aos heróis que a cada 3 anos é celebrado o Festival da Chama no reino de Kashuan, e durante esse festival, a Sunfire é passada para a tocha de Egil, enquanto seu braseiro é limpado. O rei diz que Scott havia fechado os portões de Kashuan Keep para proteger o Sunfire do Império, e que para entrar será necessário o item chamado Goddess Bell, ou Sino da Deusa. Quanto a aonde se encontra esse item, o rei afirma que apenas os membros da família real de Kashuan sabem de sua localização. Minwu diz que Gordon pode ajudá-los, mas depois do ataque ele não foi mais visto. Os heróis vão falar com Hilda, que era próxima de Scott e Gordon, e ela afirma ter ouvido os irmãos conversarem sobre a localização do Goddess Bell. Segundo ela, o item se encontra nas profundezas de uma caverna localizada nas planícies gélidas, um local muito perigoso. Mesmo assim, os heróis estão dispostos a irem lá e Hilda lamenta que Gordon não esteja presente para ajudá-los. Hilda então sugere que os heróis procurem Joseph, que conhece as planícies gélidas como a palma de sua mão. Sendo assim, os heróis partem de volta a Salamand. Lá, eles falam com Joseph, que diz a única maneira possível de ter acesso às cavernas do gelo é através de seu Snowcraft, que ele mantém escondido nas minas de Summit Falls. Para compensar os eventos anteriores, em que ele ficou de braços cruzados enquanto os heróis encontravam Mithril, Joseph decide ajudá-los e se junta a eles na busca pelo Goddess Bell. Nas minas, Joseph os ajuda a localizar o local onde o Snowcraft está escondido, e eles pegam o veículo. Usando ele, o grupo passa pelos campos nevados e rapidamente adentram na caverna de gelo. Lá, eles encontram uma área repleta de castores gigantes. Porra, eu acho impressionante, né, velho? O avião aqui é um barco voador. Uma lancha é um barco, né, velho? Um barco normal, anda na água e tudo mais. Um trenó é um barco que anda na neve. Impressionante, cara. Guy, graças à sua criação selvagem, sabe falar a linguagem dos animais e pergunta para um dos castores sobre o Goddess Bell. Segundo Guy, o castor afirma que existe uma passagem secreta que levará até o item, porém, o sino está sendo protegido por um monstro. Passando por essa passagem, eles logo se deparam com um tal monstro, um Adamantoise. Eles derrotam a criatura e conseguem finalmente o Goddess Bell. Retirando o sino da parede em que estava, uma passagem é liberada e eles decidem verificar. Lá, eles encontram Borgen, que também estava ali pelo sino. Ele fica furioso ao ver que os heróis conseguiram chegar primeiro e temia morrer pelas mãos do Imperador. Borgen já não estava bem visto pelo Imperador depois de deixar os heróis invadirem a base em Bavsky, e provavelmente será executado se retornar sem o Goddess Bell. Sendo assim, ele não pretende morrer sozinho, e parte para cima dos heróis. Porém, o general não é páreo para o quarteto e é facilmente derrotado. O grupo estava preparado para ir embora, mas Borgen revela ter preparado uma armadilha. O vilão morre, mas logo depois, uma enorme rocha cai escada abaixo, na direção dos heróis. Não vendo possibilidade de escaparem, Joseph segura a rocha e manda os jovens... O careca é foda, meu irmão. Pô, eu não gostei desse careca aqui, meu irmão. Esse careca aqui é o pica, meu irmão. Ele é o verdadeiro herói aqui, mano. Seguirem em frente. Apesar de hesitarem, eles não têm escolha. Meu irmão. Coração é o músculo mais forte. E manda os jovens seguirem em frente. Apesar de hesitarem, eles não têm escolha. Eles saem da linha de fogo, mas Joseph não consegue mais segurar e é esmagado pela rocha. Joseph morre. Sem muito o que fazer ali, os heróis deixam a caverna. Indo diretamente a Kashuan Keep, eles usam o Goddess Bell para abrir a passagem e assim adentrarem no local. Lá, eles encontram Gordon, que também estava ali para pegar o Sunfire e entregar aos rebeldes, a fim de compensar sua falha anterior.
mas ele diz que a tocha de Egil está sendo guardada por um monstro, o que o deixa sem opções. Maria diz que ele poderia guiá-los pelo lugar, mas Gordon diz que não saberia o caminho, já que há diversos quebra-cabeças colocados ali para impedir os invasores de adquirir a tocha. Porém, ele quer ajudar e pede para acompanhá-los. Eles aceitam e Gordon passou a acompanhar o trio na busca pela tocha. Eles passam pelos desafios até chegarem ao local onde está a tocha, assim como o tal monstro mencionado por Gordon, uma Red Soul. Eles enfrentam a Red Soul e conseguem derrotá-la. Com o caminho liberado, eles adquirem a tocha de Egil. Com a tocha em mãos, eles conseguem pegar o Sunfire. Na saída de Kashyyyk Keep, eles avistam uma perseguição aérea. A Dreadnought está perseguindo a airship de Cid. A poderosa airship inimiga consegue pegá-la e pousa. De volta aos heróis, próximo ao Kashyyyk Keep, existe uma floresta de chocobos, e os heróis podem usá-lo como transporte para chegarem rapidamente ao Dreadnought. Isso marca a primeira aparição dos chocobos na franquia. Os heróis conseguem localizar a nave pousada e adentram nela. Depois de passarem por diversos soldados... Caraca, eu nem reparei nisso. No primeiro não tinha chocobo não, velho. Começou a partir do 2. Conseguem localizar a nave pousada e adentram nela. Depois de passarem por diversos soldados, eles encontram e libertam Hilda e Cid. Hilda havia pedido a Cid para levá-la até Kashyyyk Keep para ela se encontrar com os heróis. E no caminho, eles foram detectados pela Dreadnought e capturados, como já vimos. Com eles resgatados, Cid diz que retornará à sua airship com Hilda, enquanto os heróis se encarregam de usar o Sunfire para destruir o Dreadnought. Eles encontram o local onde está o motor da nave e jogam o Sunfire nele. Com isso, tudo começa a explodir. O Dark Knight chega naquele instante, furioso ao ver o que os heróis fizeram. Maria parece reconhecer a voz do vilão, mas Firion diz que eles não têm tempo, e é pai dela, pois a nave irá explodir a qualquer momento. Assim, eles fogem para a airship de Cid. Todos conseguem escapar, e o Dreadnought é finalmente destruído. Cid leva os heróis de volta a Altair, onde o rei de Fynn está em seus últimos momentos de vida. Antes de morrer, o rei faz alguns pedidos. Ele pede a Gordon que lidere os rebeldes ao lado de Hilda. Com os eventos recentes, o príncipe mostrou que era capaz. Ele também fala com Minwu sobre uma lenda que fala de uma magia suprema. Essa magia está selada e o selo só pode ser quebrado quando o mundo estiver à beira da destruição. Essa magia se chama a Última, e tanto o rei como o Minwu acreditam que está na hora de liberar o selo. Então o rei pede para o mago fazê-lo. Finalmente, o rei pede a Firion e os outros para irem até Dest, a terra dos Draguns. Aparentemente, todos os Draguns foram exterminados por um ataque do Império, mas o rei se recusa a acreditar nisso. E ele quer que os heróis procurem por Draguns sobreviventes e pedir que eles se juntem à rebelião. Com esses últimos pedidos, o rei morre. Gordon diz que eles não têm tempo para chorar, e que eles devem concluir a promessa que fizeram ao rei. Determinados, todos deixam o local. Gordon, agora atuando como líder dos rebeldes, fala mais sobre o ataque do Império a Dest, dizendo que o Império teme os Draguns, por isso eles foram um dos primeiros a serem atacados. Ele explica que Draguns são guerreiros capazes de se comunicar com Wyverns, que é uma espécie de dragão. Depois dessa conversa, os heróis partem para Palum, para conseguirem um barco para levá-los até Dest. Lá, eles encontram uma mulher que diz que seu navio está prestes a zarpar para uma viagem a Dest e lhes oferece uma carona. Maria desconfia, acreditando que era muito conveniente, mas parece que os heróis não têm escolha, já que nenhum outro navio ali está indo para Dest. A mulher revela que seu nome é Layla e diz que esperará os heróis no navio fora da cidade. Eles embarcam no navio e partem. Porém, os temores de Maria se provaram verdade. Já em alto mar, Layla e seus homens preparam uma armadilha para o trio, buscando roubá-los. Os heróis, porém, se defendem e conseguem derrotar os piratas. Layla admite a derrota e esperava que eles a matassem por enganá-los. A Layla Pereira, velho, causando caos até aqui, meu irmão. Mulher chata pra caralho, velho. Layla gosta da proposta e decide se juntar aos rebeldes buscando roubá-los. Os heróis, porém, se defendem e conseguem derrotar os piratas. Layla admite a derrota e esperava que eles a matassem por enganá-los, mas é surpreendida quando o trio poupa sua vida e pede sua ajuda. Layla gosta da proposta e decide se juntar aos rebeldes ao lado de sua tripulação. Assim, eles retomam seu caminho para Dest. Layla, ou Rayla, dependendo da tradução, como dito antes, é um habitante de Palum e é capitã de uma tripulação pirata. Nada de muito relevante ou estranho quanto a isso. Depois dessa tentativa fracassada de assaltar Firion, Maria e Guy, ela parece que gostou da proposta de se juntar à rebelião e aceitou de bom grado. Depois de muito velejar, os heróis chegam ao castelo de Dest. Lá, eles encontram um garoto que, assustado, começa a fugir deles. Eles o seguem até que a criança se reúne com sua mãe e entende que o quarteto não era do Império.
Aparentemente, eles são os últimos sobreviventes do ataque do Império a Dest. Todos os outros, inclusive os Draguns, entre eles o pai da criança, morreram. Os Draguns perderam a batalha, pois o Império envenenou a água a qual os Wyverns bebiam, matando a todos. Sem os Wyverns, os Draguns ficaram em desvantagem e foram devastados. Atrás deles está a sala onde se encontra o último Wyvern, que se encontra também envenenado e morrerá em breve. Ela gostaria de poder falar com ele, mas ela não o entende, e diz que poderia entendê-lo se tivesse um pingente especial. Segundo a mulher, um desses pingentes pode ser localizado na caverna dos Wyverns, localizada ao norte do castelo. Sendo assim, os heróis partem para lá. Na caverna, após muitas dificuldades, os heróis encontram os restos de uma armadura Dragoon e nele um dos pingentes que a mulher os contou. Eles pegam o item e retornam ao castelo. Lá, eles usam o pingente para se comunicar com o Wyvern, pedindo sua ajuda na batalha contra o Império. O dragão, porém, afirma que o veneno já estava em todo o seu sangue e ele morrerá em breve. Pô, não é o Bahamut, velho. Pelo menos um que não é o Bahamut, hein, velho. Império. O dragão, porém, afirma que o veneno já estava em todo o seu sangue, e ele morrerá em breve. Eles então perguntam sobre os Draguns, e o Wyvern revela que, antes da batalha entre Dest e o Império começar, um Dragoon chamado Ricard partiu em uma jornada em busca da magia suprema, porém, atualmente sua localização é desconhecida. O Wyvern, então, faz um último pedido. Ele lhes revela um ovo, e pede para que os heróis o levem para a mesma caverna em que eles estavam e o coloquem no poço conhecido como Life Spring, ou Fonte da Vida em português. Trata-se do último ovo de Wyvern. Caso ele não seja colocado no Life Spring logo, o bebê dragão morrerá. Eu entendo, esse dragão é pica mesmo, velho. Os heróis aceitam essa tarefa. Voltando à caverna, eles chegam ao local onde o Life Spring se encontra e derrotam um grupo de quimeras que o estavam protegendo. Eles então colocam o ovo na fonte. Voltando novamente ao castelo, a mulher e seu filho revelam que o Wyvern morreu. O último Wyvern vivo morreu. Mas graças aos heróis, o ovo de Wyvern que eles colocaram no Life Spring um dia irá rachar e a raça terá uma chance de um futuro. Não tendo mais o que fazer ali, os heróis retornam para Altair. Lá, Gordon diz que Hilda tem agido diferente. Ele tentou falar com ela, mas tudo o que ela faz é rir. Ele teme que a morte do rei a tenha afetado psicologicamente. Os heróis então decidem ir falar com ela. No quarto de Hilda, a princesa diz querer falar com Firion. Maria, Guy e Layla decidem esperar do lado de fora enquanto os dois conversam. Por alguns instantes, Hilda parecia seduzir Firion, mas quando o herói baixa a guarda, ela se revela. Aquela não era a verdadeira Hilda, e sim um monstro conhecido como Lamia Queen. Rapidamente, Maria, Guy e Layla voltam para dentro e ajudam Firion a enfrentar a criatura. Eles conseguem derrotar a impostora e se perguntam onde está a verdadeira princesa. Chega no local um soldado rebelde que diz que eles receberam a notícia de que um torneio está sendo realizado em Palamécia, e Hilda é o prêmio. Hilda havia sido trocado pela Lamia Queen no momento em que ela e Cid haviam sido capturados na Dreadnought, e aquela que foi libertada ao lado de Cid era a impostora o tempo inteiro. A verdadeira Hilda ainda está nas mãos do Império. Gordon diz que irá com eles até Palamécia, pois ele quer salvar Hilda. Layla se oferece para ficar... Tô achando que a Hilda é o Dark Knight, hein, velho? E Altair para coordenar as tropas até eles voltarem. Novamente acompanhados por Gordon, os heróis partem para a capital do Império, Palamécia. Os heróis invadem o Coliseu do Império, mas rapidamente são pegos por uma armadilha. O Imperador está ali e trata os rebeldes como simples gladiadores do Coliseu, colocando-os para participar das batalhas. Os heróis enfrentam o Behemoth e conseguem derrotá-lo. É isso que eu falei, velho. Aquele não é um dragão, né? Aquele é um cachorro. Colocando-os para participar das batalhas. Os heróis enfrentam Behemoth e conseguem derrotá-lo. No caso é Behemoth, não é Bahamut. O torneio. O Imperador abre os portões que o separavam dele e os manda se aproximarem para conseguir o prêmio. Vendo isso como uma chance de matar o Imperador, eles vão. Porém, isso se revela mais uma cilada. Aquele Imperador era falso e os heróis são rapidamente cercados por soldados imperiais liderados pelo Dark Knight. Assim, os heróis são presos. Presos em uma cela, os heróis ficam ali por um tempo até serem resgatados por Paul, que os liberta, dizendo estar retribuindo a ajuda que eles o deram em Summit Falls. Soltos novamente, os heróis avançam pelas masmorras e conseguem encontrar a cela de Hilda. Eles a libertam, que fica surpresa ao ver Gordon ali. Firion diz para Gordon levar a princesa embora, enquanto eles atraem a atenção dos soldados imperiais. Gordon e Hilda seguem o plano do protagonista e vão na frente. Assim que eles se asseguram de que Gordon e Hilda deixaram o Coliseu em segurança, o trio parte logo atrás. De volta a Altair, os rebeldes estão... Essa Hilda tá muito estranha, cara. Tá estranha. Ela vai sozinho com o cara sair dali.
Sei não, hein. Uma cilada, Biano. Para deixar o Coliseu em segurança, o trio parte logo atrás. De volta Boa ao noite, Altair, Capitão. os rebeldes estão com moral alto agora que Hilda e Gordon estão juntos os liderando, e agora estão prontos para contra-atacar, começando com um ataque para retomar o reino de Finn para eles. Em um acampamento próximo a Finn, os rebeldes se organizam para o ataque. Gordon quer que Firion, Maria e Guy invadam o castelo. Tipo, o que me fazia não questionar Behemoth é o Titã terrestre Bahamut, o Rei Dragão. Quanto aos Wyverns, eles são uma das castas mais baixas dos dragões. O que me fazia não duvidar da Hilda era o fato de que, pô, eles foram resgatar ela e logo depois aparece o cara lá, tá ligado? O Dark Knight. Porém, com essa informação de que aquela o tempo todo era a Hilda falsa, aí me faz já voltar a duvidar dela de novo. Ah, não, peraí. Esse era o único ponto que eu ficava meio... Mas como era a Hilda falsa o tempo inteiro, não era a verdadeira Hilda, então já volta a minha dúvida de novo. Tô achando que essa Hilda aí... Os rebeldes se organizam para o ataque. Gordon quer que Firion, Maria e Guy invadam o castelo enquanto eles atacam a cidade. Invadindo o castelo, eles encontram Layla, que não quer ficar para trás, e se junta a eles. Avançando até a Sala do Trono, eles encontram aquele que lidera os Imperiais em Finn, Gotus. Depois de uma luta dura, o monstrão é derrotado e as forças imperiais que ocupavam Finn foram eliminadas. Com isso, o reino de Finn voltou a ser a sede dos rebeldes, com Hilda e Gordon agora no trono. Hilda agradece a todos e está feliz ao voltar para casa. Mas... Tipo, não pode ser ela que também deixou o rei troncho também, não? Tipo o Dio com o pai do Jonathan, tá ligado? Não sei. algo a perturba. Ela revela que Minwu havia ido à cidade... Existe o tal do Jonathan Caleri. O nosso Jonathan do chat vai ser o Jonathan Valete, velho. De Mysidia, e até então não se tem notícias dele. Hilda se desculpa por dar-lhes mais uma missão depois desse confronto, mas ela pede para que os heróis vão até Mysidia. Mysidia é a cidade dos magos, que com certeza são poderosos aliados contra o Império. Hilda revela que é de lá que se ouve falar da tal magia suprema, que dizem se encontrar na Mysidia Tower, ou Torre Mysidia, e que para obter essa magia é necessário 2 máscaras. Uma dessas máscaras, a Máscara Branca, se encontra ali mesmo no Castelo de Finn, e para adquiri-la, eles devem passar por uma porta mágica que é aberta apenas com o pronunciamento de palavras mágicas. Hilda revela que a palavra... Deus tá completamente errado aqui, velho. Agora, de tanto duvidar dessa Hilda, mano, tá me... eu tô me levando a acreditar que tudo isso que ela tá pedindo pra eles buscarem é pro plano maléfico dela, tá ligado? Mas, sei lá, velho. Encontra ali mesmo no Castelo de Finn, e para adquiri-la, eles devem passar por uma porta mágica que é aberta apenas com o pronunciamento de palavras mágicas. Hilda revela que a palavra é Ekmet Telois. No entanto, Hilda não sabe aonde essa porta errado, está. Ela ser inocente falando mesmo, com véio. Gordon, ele continua o que Hilda falou sobre Mysidia e a magia suprema, falando que essa magia se encontra dentro de umas escrituras chamadas Ultima Tome. Gordon também sugere que os heróis procurem por Poe, que deve ter uma ideia de onde eles possam encontrar a porta. Saindo do castelo e indo para a cidade, eles encontram Poe, que ao saber da situação os revela que existe uma porta secreta à direita do trono do castelo. Voltando lá, eles encontram a porta secreta e falam as palavras mágicas. Passando pela passagem secreta e atravessando uma masmorra, eles finalmente encontram a Máscara Branca. Com o item em mãos, eles partem para Mysidia. Chegando em Mysidia, os heróis conversam com alguns habitantes da cidade e descobrem que Minwu foi para Mysidian Tower a fim de liberar a magia suprema. Eles também escutam dizerem que a Máscara Negra, a segunda máscara, se encontra em uma pequena ilha localizada no meio do oceano. Os magos também falam que concordam de que é a hora de conjurarem a magia suprema e que não irão impedi-los de fazê-lo. Porém, para adentrar na torre, eles precisam de um item chamado Crystal Rod, ou varinha de cristal, que se encontra em um lugar naquele continente. Eles também escutam que no símbolo da cidade existe uma estátua de uma deusa que dizem proteger o Crystal Rod. Eles vão para lá e percebem que a estátua era compatível com a Máscara Branca e decidem colocá-la nele. Eles então partem em busca da ilha onde está a Máscara Negra. Depois de muita busca, eles encontram a ilha e nela adentram em uma caverna. Explorando a caverna, os heróis chegam ao local onde está a máscara, e lá, monstros conhecidos como Big Horns. Eles derrotam os monstros e conseguem pegar a Máscara Negra. Com a máscara em mãos, eles então partem para o local onde está o Crystal Rod. A busca os leva até a chamada Caverna de Mysidia. Nela, eles encontram uma cópia exata de Firion, porém sem qualquer emoção.
Eles usam a máscara negra nele e o impostor desaparece. Mais pra frente, eles exploram a caverna incansavelmente até finalmente obterem o Crystal Rod. Só pra deixar claro quais eram as funções das máscaras branca e negra nisso tudo, é que sem elas não seria possível abrir o caminho para o Crystal Rod. A máscara branca, inserida na estátua da deusa Imicidia, permitiu que o Guardião do Caminho, que nada mais era do que a cópia de Firion, surgisse na caverna de Imicidia, e a máscara negra, inserida no rosto da cópia, permitiu que o Guardião liberasse o caminho até o Crystal Rod. É por isso que sem as máscaras não seria possível entrar na Mysidia Tower, porque sem as máscaras eles não conseguiriam encontrar o Crystal Rod, e sem o Crystal Rod não tem como entrar na torre. Os heróis então partem para a Mysidia Tower. No caminho, porém, os heróis, enquanto velejavam, são pegos de surpresa por um redemoinho, que os leva para o fundo do oceano. Em um local desconhecido, Firion, Maria e Guy se perguntam o que aconteceu e percebem que Layla não estava com eles. Explorando o local, eles encontram um grupo de pessoas que revelam aos heróis que eles estão dentro de uma criatura chamada Leviatã. Entre os habitantes dali, eles encontram um Dragoon, que fica surpreso ao saber que todos os Dragoons e Wyverns foram eliminados. O Dragoon revela também estar atrás da última Tomb e ao ver... É esse cara aqui que faz aquela ligação com lá no 4, né? Que muita gente acha que é um parente do Ken, alguma coisa assim, né? Ou não? Sei lá. Tinha um negócio desse aí que a gente viu, né? Que estão atrás da mesma coisa, oferece deles trabalharem juntos. Ele revela que tem um barco mais adiante que pode ajudá-los a escapar dali, mas ele está sendo protegido por um monstro. Talvez juntos eles consigam derrotá-lo. Assim, ao lado do Dragoon, eles vão para esse novo objetivo. Seu nome é Ricard Highwind, também conhecido como Richard ou Garrett, dependendo da tradução ou versão. Depois que o Império aniquilou os Dragoons no ataque a Deste, este se tornou o último Dragoon vivo. Antes do ataque do Império acontecer, a fim de derrotar o mesmo, Ricard embarcou em uma jornada em busca da magia suprema última. No entanto, durante essa jornada, seu navio foi pego de surpresa. O vídeo mais longo que a gente já reagiu aqui, acho que foi o de Castlevania, não foi não? Busca da magia suprema última. No entanto, durante essa jornada, seu navio foi pego de surpresa pelo redemoinho e ele foi engolido pelo Leviatã, permanecendo dentro do monstro com as demais vítimas até aquele momento em que ele conhece os heróis. Juntos, os quatro avançam pelo interior da criatura até acharem o barco, defendido pelo monstro chamado Round. A partir de hoje, mano, só de 5 horas, velho. O vídeo tem que ter 5 horas ali cravado, velho. Se for 5 e um pouquinho, dependendo até vai. Mas 6 horas pra mais, não dá não, velho. Muita coisa. Com as demais vítimas até aquele momento em que ele conhece os heróis. Juntos, os quatro avançam pelo interior da criatura até acharem o barco, defendido pelo monstro chamado Roundworm. Eles derrotam o monstro e adentram no barco, encontrando seu caminho para fora do Leviatã. Livres, eles avançam para a Mysidia Tower e, graças ao Crystal Rod, eles conseguem adentrar na torre. Conforme vão avançando, os heróis vão encontrando magos que afirmam que eles devem derrotá-los para continuarem a trajetória. Esses magos se transformam em monstros e os heróis são obrigados a enfrentá-los. Os magos se tornam uns monstros chamados Fire Gigas, Ice Gigas e Thunder Gigas. Eles derrotam os 3 inimigos e avançam até encontrarem Minwu. Eles estão na Câmara do Selo, o local onde está a porta selada a qual guarda a magia suprema última. Vai ter que ser assim, né? Pra ver esses vídeos. Pode patrocinar, vai. Pode até patrocinar. Pode patrocinar, assim, vídeo gigante, assim, de, sei lá, 7, 8 horas. Mas aí, no caso, eu vou ter que dividir mesmo, velho. Uma live pra um e no outro dia a gente termina o resto. O local onde está a porta selada a qual guarda a magia suprema última. Minwu estava aguardando Firion e os outros e revela que o selo é muito poderoso e que será necessário todo o seu poder mágico para quebrá-lo. O quarteto se afasta e Minwu usa todo o seu poder e força vital para, enfim, eliminar o selo. Porém, o custo é alto. Minwu morre, desejando que os heróis sigam em frente e cumpram seu destino. Passando pela porta, o quarteto encontra um cristal e, através dele, eles conseguem a última Tomb, que lhes dá acesso à magia suprema última. Retornando a Fynn, os heróis descobrem que as cidades de Poft, Palum, Altair e Gatrea foram destruídas por um ciclone conjurado pelo Imperador, e que ele se aproximava de Fynn. No trono, Layla está junto de Hilda e Gordon, revelando que havia se separado dos heróis quando o redemoinho os pegou e, pensando que eles estavam mortos, retornou a Fynn. Ela fica feliz ao ver que estava errada. Ainda no castelo, os heróis encontram um espelho especial que reage ao pingente que eles usaram para falar com o Wyvern.
Graças a essa reação, aparece no espelho a imagem do ovo de dragão que os heróis colocaram no Life Spring, revelando que o ovo rachou e o Wyvern estava voando em direção a Finn. O Wyvern voa em alta velocidade até chegar ao castelo e se reunir com os heróis. Ricard se aproxima do dragão, demonstrando afinidade. Assim, o último dragão e o último Wyvern se reúnem. Com a ajuda do Wyvern, os heróis adentram no ciclone e no centro do mesmo encontram uma fortaleza. Avançando pelo local, eles chegam a uma sala do trono e lá encontram o Imperador em pessoa, que reconhece a perseverança dos heróis, mas diz que eles não são dignos de ele enfrentar. Ele coloca seus soldados para enfrentar os protagonistas, que os derrotam facilmente. O Imperador reconhece a força deles e decide, enfim, enfrentá-los. Os heróis enfrentam o Imperador ao lado de 2 guardas e um Wood Golem. A luta é difícil, mas depois de muito esforço, os heróis conseguem derrotar o vilão. O Imperador morre e a vitória finalmente é a dos rebeldes. Retornando a Finn, os heróis são recebidos por Hilda e Gordon, que felizes os parabenizam por finalmente dar um fim àquela... Cara, o Nerd comentou, o Peter, né? Botou lá, assim, sobre a humanização dos personagens, né? No caso, ele mostrando o Hulk 2008 versus o Abominável. E pegando o Abominável e o Hulk atual, tá ligado? Do filme que tem saído aí. Cara, eu não tinha parado pra pensar sobre isso, velho. Mas eu acho que, cara... Não dá pra humanizar, não, velho. E pegando até em Transformer, né? Lembra que eu falei com vocês no filme lá que a boquinha macia de robô me pega, velho. Porra, robô com boquinha macia é foda. Tá ligado? Eu fico reparando nesse bagulho. Sempre que tem um Android agora, eu fico reparando na boquinha dele, velho. Não tem jeito. Me pegou muito isso, velho. Eu acho que não tem que humanizar, cara. Tanto no Hulk, como no Abominável, como no Transformer, eu acho que tem que deixar a cara deles mesmo. Tipo o Hulk, o Hulk antigo, ele era um monstro, velho, tá ligado? A cara dele é o Hulk 2008 mesmo, tá ligado? Aquele lá, o Incrível Hulk. Ele era aquela criatura lá, assim, doida. Ele não tinha a cara do ator que nem tem esse Hulk atual, tá ligado? Dos Vingadores aí. Não, ele era bizarro mesmo. E o Abominável também, velho. O Abominável era todo monstrengo também, tá ligado? Não era humanizado o rosto. E os próprios Transformers também, bicho, tá ligado? Era aquela design assim de rosto bem máquina mesmo, tá ligado? Pelo que eu me lembro, né? Eu talvez esteja errado. Enfim, sei lá. Acho que humanizar as coisas também que não precisa ser humanizado é pica, velho. A luta é difícil, mas depois de muito esforço, os heróis conseguem derrotar o vilão. O Imperador morre e a vitória finalmente é a dos rebeldes. Retornando a Finn, os heróis são recebidos por Hilda e Gordon, que felizes os parabenizam por finalmente dar um fim àquela guerra. Rapidamente, Firion, Maria, Guy e Ricard se tornaram heróis de todo o mundo, e muitos estavam ali para ter pelo menos um vislumbre dos heróis que derrotaram o Imperador. Uma celebração acontece, onde vemos muitas pessoas dançando valsa. Desculpa pausar aqui. Até o Marco falou sobre isso também, né? No Marvel Rivals, que a gente reagiu sobre o design do Vingadores ruim pra caralho lá, do Ultron, né? O Ultron com aquela boquinha dele assim. Pra ele, o Ultron tem que ter aquela boca fixa lá e só saindo o áudio, tá ligado? Pelo que eu entendi. Os live action de Transformers passa até porque a boca é feita por várias micropartes. Ah, é verdade. É. São várias peças que juntam formam uma boca. É verdade. Não é bem a. Tipo, não é bem a bagulho ali, fica tampado, né? Só quando ele bota aquela máscara dele lá, que aí fica tampado e só fica saindo o áudio, né? Que derrotaram o Imperador. Uma celebração acontece, onde vemos muitas pessoas dançando valsa, entre elas Hilda, Gordon, Firion e Maria. Porém, a festa é interrompida por um ferido soldado que chega no local revelando que o Dark Knight havia se declarado o novo imperador e que está reorganizando o Império Palamécia para um contra-ataque. A maior surpresa, porém, é que finalmente sua identidade é revelada. O Dark Knight é Leon, o irmão de Maria que havia desaparecido no início do game. As festividades são interrompidas e os heróis discutem com Hilda sobre Leon. Maria não quer acreditar que seu irmão tenha mudado de lado e deseja encontrá-lo e convencê-lo a parar. Hilda afirma que, já que Leon... Pô, eu não lembrei desse irmão dela, velho.
Como ela falou que era uma voz conhecida, na hora eu pensei que poderia ser a Hilda, velho. Pô, mas tinha um irmão também, é verdade. Tenha mudado de lado e deseja encontrá-lo e convencê-lo a parar. Hilda afirma que, já que Leon se declarou imperador, ele só pode estar em Palamécia, no castelo fortaleza do Império. Gordon pergunta se eles serão capazes de enfrentar Leon. Firion, Maria e Guy concordam que aquela batalha era deles e que eles devem terminá-la de qualquer jeito. Gordon respeita a decisão dos heróis. Na cidade, os heróis vão para a casa onde está Paul e lá encontram Sid, que sobreviveu ao ataque do ciclone, mas estava muito ferido. Ele vai até a cama e diz aos heróis que sua airship conseguiu sobreviver ao ataque sem arranhões e que eles podem usá-la. Sid afirma que estava emprestando e que a queria de volta. No entanto, logo depois de dizer isso, ele sucumbe às suas feridas e morre. Usando a airship, os heróis retornam a Deste, onde o Rickard fala com a mulher e o garoto, a quem nós descobrimos que se chamam Elina e Ken, respectivamente. Elina confirma a Rickard que ele é o último dragão e que todos os outros, incluindo seu marido Philip, foram mortos pelo Império. Rickard então decide que cuidará dos dois. Sendo um grande amigo de Philip, o dragão promete a Ken que irá derrotar o Imperador e que quando retornar, o criará e o treinará para se tornar um grande dragão. Depois disso, eles vão diretamente para o castelo de Palamécia. Lá, os heróis avançam pelo castelo até chegarem ao trono, onde Leon está sentado, disposto a lutar contra seu irmão adotivo. Maria tenta convencê-lo a parar, mas Leon não a escuta, alegando que a única coisa capaz de governar o mundo é o poder, e que a oposição ao poder apenas causa muitas mortes. Nesse momento, algo ocorre. Surge diante do trono uma figura sombria. Trata-se do Imperador Mateus, agora em uma forma demoníaca. Leon, que nunca foi leal ao Imperador, não está disposto a entregar o Império a ele, mas o Imperador afirma que não está mais interessado apenas no Império, mas sim no mundo inteiro, utilizando seus novos poderes que ele adquiriu no Inferno. O Imperador começa a lançar seus poderes nos heróis. Rickard fala para eles chamarem o Ivern e fugirem, enquanto ele fica e enfrenta o vilão. Sem muita escolha, Firion, Maria, Guy e Leon escapam no Ivern e Rickard enfrenta o Imperador. O castelo de Palamécia é destruído e convertido em um novo castelo cristalino. Rickard morre no combate. De volta a Finn, os heróis, agora acompanhados por Leon, falam com Hilda. Eles relatam a Hilda sobre a ressurreição do Imperador e a morte de Rickard. Maria não aguenta mais tantas mortes, e Leon afirma que, enquanto o Imperador viver, muitos ainda morrerão. Hilda fica surpresa ao ver o Dark Knight entre eles, e Firion pede para que Hilda deixe Leon acompanhá-los. Hilda deixa essa decisão para os heróis e Maria pede para Leon se juntar a eles mais uma vez. Leon então decide aceitar. Vamos falar rapidamente sobre Leon. Leon, ou Leonheart em algumas traduções, como a gente já está cansado de saber, é o irmão mais velho de Maria e irmão adotivo de Firion. E aparentemente também serve como uma espécie de rival para o protagonista. Ele, como nós vimos no início do vídeo, estava fugindo das forças imperiais ao lado dos nossos heróis, mas após eles serem atacados, ele acabou se separando dos outros. Não se sabe como ou porquê, mas Leon de alguma forma se uniu ao Império e conseguiu chamar a atenção do Imperador a ponto de se tornar o seu principal general, atuando como o Dark Knight. As motivações de Leon em se juntar ao Império não são muito claras. Aparentemente, ele passou a enxergar que para trazer a verdadeira paz era necessário um grande poder. E para isso ele se uniu ao Império, aparentemente esperando uma oportunidade para derrotar o Imperador e assumir seu lugar. Como vimos antes, após o Imperador morrer, Leon decidiu assumir o Império, mas agora o Imperador voltou dos mortos e agora, para eliminar o Imperador de uma vez por todas, Leon volta a atuar ao lado de Firion e dos outros. E assim eles começam a se preparar para atacar o Imperador. Gordon fala com ele sobre o castelo erguido pelo Imperador sobre Palamécia. Ele afirma que aquele lugar deve ser o Pandemonium, a fortaleza do Lorde do Inferno. Hilda diz que já houve uma época em que monstros do inferno perambularam pela Terra. Segundo ela, eles usaram um caminho chamado Jade Passage para conseguir esse feito. Hilda ainda diz que ouviu falar de um lugar próximo a Mysidia que possui esse mesmo nome. Layla reforça essa informação, revelando que existe um mar estreito a leste de Mysidia que é conhecido como Jade Sea. Assim, eles decidem partir para lá. No caminho, eles retornam a Deste e falam com Elina e Ken sobre a morte de Rickard. Triste ao saber da morte do dragão, Elina afirma que eles deixarão Deste e procurarão um novo lugar para viver. Antes de irem, Elina decide dar aos heróis como agradecimento por tudo que fizeram o tesouro mais precioso de Deste, a espada Excalibur. Vamos dar uma pequena pausa nas aventuras de Firion e companhia para falar de algo que está acontecendo simultaneamente a esses eventos. Em um momento indeterminado depois da morte de Minwu, o mesmo acorda em um local desconhecido.
Não entendendo o que estava acontecendo, ele adentra nesse local misterioso e avista um homem muito parecido com Gordon lutando contra os Cavaleiros Negros do Império. Min-Woo o ajuda a enfrentá-los e juntos a dupla derrota os inimigos. Depois da vitória, Min-Woo vê que aquele que está diante dele é na verdade Scott. Para quem não lembra, Scott é um dos príncipes de Kashuan e irmão mais velho de Gordon. Morreu lá no Deu Anel, né? Quando mesmo invadiu Fynn e acabou gravemente ferido. Ele foi encontrado em seu leito de morte por Firion e os outros e morreu diante deles pouco depois de dar-lhes seu anel e as mensagens para Hilda, o rei e Gordon. Ao perceberem que ambos estavam mortos, eles começam a ter uma ideia de onde eles devem estar. Min-Woo relata a Scott os acontecimentos que levaram à sua morte. Vendo que eles estão na pós-vida, Scott chega a imaginar que eles estejam no inferno, se baseando na aparência daquele lugar. Min-Woo, porém, pensa na possibilidade de eles estarem na verdade em Jade, a passagem para o inferno. A dupla então decide investigar para descobrir. Mais pra frente, a dupla se depara com Joseph e Borgen. O vilão está na forma de um zumbi e parece estar feliz por ter morrido, alegando que finalmente conseguiu a imortalidade que tanto desejou em vida. Careca tá já de que volta. Naquele local, como todos já morreram, se forem mortos novamente, seus corpos são restaurados imediatamente. Min-Woo e Scott se juntam a Joseph e o ajudam a enfrentar Borgen. Eles derrotam o zumbi e depois os três heróis conversam. Joseph fica surpreso ao ver que Min-Woo morreu também e que está diante de Scott, que havia morrido antes dele. Scott, por sua vez, fica surpreso ao ver que Joseph também acompanhava Firion e os demais. Ao saber que estão na passagem para o inferno, Joseph se pergunta por que eles estão ali. Min-Woo acredita que ainda tem algo que eles devem realizar. Assim, Joseph se junta a eles. Mais adiante, eles se deparam com Rod Worm, aquele monstro que os heróis enfrentaram dentro do Leviatã. Logo em seguida, aparece Ricard, que diz que aquela criatura o seguiu para o pós-vida. Assim, os quatro eliminam a criatura. Ricard reconhece Min-Woo e explica o que aconteceu depois da morte do mago, que eles pegaram a última, que o Dark Knight se declarou imperador e que o próprio imperador retornou dos mortos, sendo essa a ocasião em que Ricard sacrificou sua própria vida. Ricard não sabe dizer, porém, se Firion e os outros sobreviveram ou não, coisa que nós já sabemos o que aconteceu, né? Os quatro estão intrigados. Além do fato de compartilharem a causa de enfrentar o Império, todos eles morreram enquanto acompanhavam Firion, Maria e Guy. Agora, o Imperador retornou do inferno e eles estão em Jade, a passagem para o inferno. Com certeza, eles estão ali por uma razão. Ao que tudo indica, ainda existe algo que eles devem concretizar antes de encontrarem o fim definitivo. Assim, Min-Woo, Scott, Joseph e Ricard partem para descobrir o que eles estão destinados a realizar. Se você só jogou as versões mais antigas de Final Fantasy II e nunca ouviu falar desses eventos protagonizados pelos heróis falecidos, esses eventos se passam no modo Soul of Rebirth, uma sidequest contando essa história inédita que foi inclusa no game a partir da versão de Game Boy Advance. Voltando à história, sua busca os leva até a cidade de McCannon, uma cidade construída por aqueles que morreram e se viram presos no Jade. Muitos dos habitantes dessa cidade são pessoas que morreram vítimas do Império, incluindo Cid e seu assistente. Min-Woo conversa com Cid, que acredita que aquele lugar não é Jade e muito menos o inferno. Ele observa que, se ali fosse realmente o inferno ou a passagem para ele, não deveria haver crianças inocentes naquele lugar. Algo errado está acontecendo, mas segundo Cid, todos começaram a ter esperança novamente ao verem Min-Woo e os outros. Cid afirma que os ajudará como puderem enquanto defende McCannon. Depois de se prepararem na cidade, eles atravessam os portais que estão localizados na cidade. Um deles os leva até o local extremamente semelhante ao local onde Min-Woo morreu, a Câmara do Selo. Lá, eles se deparam com a mesma porta selada que Min-Woo deu sua vida para abrir. Aparentemente, a magia suprema última também existe naquele mundo. Mais uma vez, Min-Woo usa todo seu poder para destruir o selo, e novamente cai. Porém, dessa vez, ele sobrevive, talvez pelo fato dele já estar morto, ou talvez porque realmente há uma razão para eles estarem ali. Lá, eles encontram o cristal que se comunica com os heróis. Ele fala com Min-Woo que ele deve se provar digno de seu poder, e para isso, deve derrotá-lo. Assim, o cristal assume a forma da poderosa criatura conhecida como Ultima Weapon, outra criatura recorrente da franquia Final Fantasy que esqueci de mencionar no vídeo sobre os universos. Enfim, depois de um duro confronto, os heróis derrotam o Ultima Weapon, que reconhece a força dos heróis. Assim, eles também conseguem a Ultima Tome, que lhe dá a magia suprema Ultima. Depois disso, eles retornam a McCannon e atravessam outro portal, que os leva para um castelo desconhecido, a qual Min-Woo, a princípio, acredita ser o Castelo Pandemonium. Voltando a Firion e os outros, depois de se prepararem, eles localizam o Jade Sea e conseguem se transportar para o que seria a entrada do Jade Passage. Depois de atravessar a passagem, os heróis conseguem encontrar o portal que os leva até o Castelo do Inferno Pandemonium.
Passando pelos corredores cristalinos e arrepiantes, eles enfrentam muitos inimigos, incluindo o Borgen zumbi. Eles abrem caminho pelo Castelo Infernal até chegarem até onde o Imperador está. Assim, a batalha final tem início. Ao mesmo tempo, no outro plano, Minu e os demais também atravessam todo o palácio desconhecido em que estavam e chegam ao trono, onde eles encontram também o Imperador. Porém, esse Imperador, apesar de ser a mesma pessoa, está claramente diferente daquele que Firion e os demais estão confrontando. O Imperador revela que, depois que foi derrotado por Firion, os demais e Palamécia, ele teve sua alma dividida em duas metades, uma voltada para a luz e outra para as trevas. A metade que Firion e os outros estão enfrentando é a metade das trevas, a qual desceu ao inferno e ganhou o poder que lhe permitiu se tornar o senhor do Pandemônio. Minu fica surpreso ao saber de que eles não estavam no Pandemônio, e o Imperador revela que ali é, na verdade, Aruboth, o Palácio dos Céus, e o caminho em que os heróis falecidos estavam não é Jade, e sim Rakia, o caminho dos anjos caídos. Ou seja, trata-se de um local onde os anjos que pecaram são punidos. Esse imperador, a metade da luz, se viu naquele lugar e se tornou o senhor de Aruboth. O imperador da luz revela que foi ele quem os convocou. Minu, que morreu sacrificando sua vida para destruir o selo de Última. Scott, que morreu defendendo os segredos de Cashon Keep. Joseph, que morreu salvando os jovens heróis de uma armadilha de Borgen. E Rickard, que morreu enfrentando o Imperador das Trevas. O Imperador da Luz afirma tê-los convocado com o simples desejo de pedir perdão por tudo o que fez em vida. Os heróis sentem relutância em perdoar o vilão, mas o Imperador afirma que a dificuldade de perdoar faz parte da natureza humana, e que responder os pecados dos outros com violência ainda assim é um pecado. Ele, mais uma vez, pede por perdão, oferecendo vida eterna no paraíso se os heróis aceitarem seu pedido. O quarteto parece tentado a aceitar. Nesse momento, aparecem diante deles as imagens de Elina, Ken, Nelly, Gordon e Hilda, dizendo para eles não caírem na armadilha do Imperador. Eles mostram aos heróis Firion, Maria, Guy e Leon enfrentando o Imperador das Trevas, dedicados a eliminar seu mal. Os entes queridos dos heróis afirmam que eles não desistirão e que irão continuar lutando, e que eles devem fazer o mesmo. Assim, eles somem. O Imperador volta a falar com eles perguntando se eles não querem a vida eterna. O quarteto afirma que não irão se desonrar e que suas mortes teve sentido, sendo assim, eles lutarão. Com isso, o Imperador decide dar-lhes o sofrimento eterno. E assim, a batalha final se desenrola em ambos o céu e o inferno. Enquanto Firion, Maria, Guy e Leon lutam contra o Imperador das Trevas no Pandemonium, Minu, Scott, Joseph e Rickard enfrentam o Imperador da Luz em Aruboth. A batalha é dura, mas os heróis se mostraram fortes e persistentes. O Imperador, tanto da Luz como das Trevas, é completamente derrotado. Em Aruboth, o Imperador diz que isso não mudará nada e que o legado que os heróis deixaram de guerra e violência não terminará com sua derrota. Depois de dizer isso, ele é varrido da existência. No Pandemonium, o Imperador não acredita que foi derrotado por aqueles jovens duas vezes, e então, finalmente, é completamente eliminado. Com a vitória, Firion e os demais retornam a Fynn. Lá os aguardavam Hilda, Gordon, Paul, Layla, Elina, Ken e a filha de Joseph, Nelly. Leon se afasta enquanto Firion, Maria e Guy são parabenizados por Hilda e Gordon por tudo o que fizeram. O espírito de Minu aparece naquele instante sem que ninguém o visse. Gordon afirma que a aliança entre Fynn e Kashuan irá gerar um reino próspero e que ele agora se sente um novo homem, não mais o covarde de antes, e tudo graças aos heróis. Scott aparece naquele instante, observando tudo, feliz e orgulhoso. Paul também os parabeniza, dizendo que eles são os heróis, apesar de que agora não haverá mais nada para ele roubar. Layla se despede dos companheiros e chega a convidá-los a iniciar uma vida de pirata, mas Maria diz que não era seu estilo. Nelly também agradece aos heróis, dizendo que seu pai está feliz onde quer que ele esteja. Ela então revela que passará a viver no castelo de Fynn, servindo a princesa. Por breves instantes, Firion consegue ver a imagem de Joseph ao lado de Nelly. De fato, Joseph estava lá, surgindo ao lado dos outros e orgulhoso de sua filha. Elina e Ken também agradecem aos heróis e Ken afirma que um dia ele terá seu próprio Wyvern e se tornará um grande dragão. Rickard observa tudo junto dos demais, afirmando que Ken um dia se tornará um grande dragão e que isso está em suas veias. Hilda diz que agora o objetivo deles é restaurar o que foi Está em suas veias, velho. Perdido na guerra e se despede dos heróis, deixando o local ao lado de Gordon, Nelly, Elina e Ken. O quarteto conversa sobre o que fazer a seguir agora que a paz retornou.
Maria tem esperanças de que eles possam viver juntos novamente, mas Leon fala que não será possível, pois depois de tudo que aconteceu, não tem como o relacionamento deles voltar a ser o que era. Maria tenta fazê-lo reconsiderar, mas Filho concorda, dizendo que eles passaram por muita coisa, porém ele diz para Leon que eles irão se encontrar novamente. Leon então vai embora. Logo depois, as imagens de Min-woo, Sid, Ricard e Joseph aparecem diante deles última vez. Depois dessa visão, Filho, Maria e Guy partem para a nova etapa de suas vidas. Depois de observarem tudo, Min-woo, Scott, Joseph e Ricard decidem finalmente partir, confiando o futuro aos jovens heróis. E assim, eles desaparecem para o descanso eterno. Com isso, a paz retornou ao mundo. Os monstros do inferno foram eliminados, assim como o Castelo Pandemônio. Com o tempo, as feridas da guerra se cicatrizaram e as memórias dolorosas daqueles dias fatídicos foram deixadas para trás. Porém, uma coisa ninguém esquecerá: o grupo de jovens heróis que uma vez salvaram o mundo. E é isso aí, galera. Essa foi a história do Final Fantasy II. O que você acha dessa história? Gostou? Clica no gostei aí para ajudar na divulgação do canal. Incentive a saga Final Fantasy no canal Z Games. Se você acompanhou o vídeo até o final e não sabia da proposta desses vídeos, eu estou contando a história da saga completa de Final Fantasy, pelo menos dos jogos principais, né? E além desse, já tem o vídeo dos universos de Final Fantasy e o vídeo do Final Fantasy 1. Então, se você ainda não viu, dá uma conferida lá, beleza? Então, eu peço mais uma vez, dê aquele gostei pra ajudar na divulgação, compartilha aí pra todo mundo conhecer a história do Final Fantasy 2. Se você é novo no canal, gostou desse vídeo e quer ver mais, se inscreva no canal aí também, beleza? O link de se inscrever está aqui na tela ou então aqui embaixo do vídeo, beleza? Me siga no Twitter se você quiser, @zebot2, conversa comigo lá. E o próximo vídeo da saga Final Fantasy é o Final Fantasy 3, que é o último vídeo da primeira temporada da saga Final Fantasy no canal Z Games. Mais informações sobre como vai se desenvolver as temporadas da saga Final Fantasy aqui no canal, veja meu vídeo dos universos de Final Fantasy. Então é isso aí, galera, até a próxima e fui! Ricardo, é complicado. Cara, muito bom aí o vídeo dos Egames, né, velho? Trouxendo aí a história de Final Fantasy 2, né, velho? Historinha legal, bacana também de acompanhar. Não é das minhas favoritas, mas meu personagem favorito, sem dúvidas, é o Joseph, né, velho? Cara parrudo ali, careca, tancou o pedrão aqui, ó. E eu tava escrito na skill dele, né? Arma, punho. Pô, muito foda, velho. Sensacional. Enfim, bom vídeo dos Egames aí. Ganhando até gorjeta, velho. Vamos doando. Enfim, sensacional, velho. Curti pra carilha.